Nosso tema de hoje é o ativismo, mais particularmente o ativismo das mulheres negras, cujo protagonismo tem sido amplamente reconhecido nos últimos anos. Mas isso não começou ontem, como parte da juventude prefere acreditar. Trata-se de uma luta de séculos, que se inicia no período escravista e se prolonga até nossos dias, com grandes avanços, mas também com obstáculos que teimam em permanecer. Como se portar diante disso? Eu tô de luto, eu tô revoltada, eu tô com muita raiva. Eu acho que poderia ser qualquer um de nós. Eu fico emocionada de ver 5 jovens, só quem mora em comunidade sabe o quanto custa um garoto terminar o 2º grau. Abaixo o racismo, abaixo o genocídio, queremos os nossos filhos vivos! Eu não desejo para ninguém, enterrar um filho com 16 anos. Nós somos esse povo, entendeu? Que com todas as dificuldades, com todas as matanças, esses 5 são nossos heróis, porque nós vamos continuar lutando. Nós perdemos os nossos filhos e ainda temos que viver na luta para poder encontrar justiça. Nossa convidada de hoje é ativista que atua como mulher e como negra desde a década de 1970. Nascida em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, é filha de santo e tem formação em jornalismo e produção cultural. Sua militância, que começou no movimento estudantil, inclui a participação em campanhas como a da Direta Já, a da Constituinte, a da Anistia, além da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Também é ligada, inclusive por laços familiares, ao mundo do samba, aos blocos de carnaval e às folias de reis. Ativista do movimento negro unificado, tem participado ativamente de manifestações antifascistas contra o feminicídio de mulheres negras e o morticínio da juventude afro-brasileira. Vamos conversar com a jornalista, produtora cultural, atriz e militante Silvia de Mendonça. Silvia, você tem uma longa, ampla trajetória como ativista, como mulher e como negra e feminista. Qual seria, talvez, essa ordem? O inverso? É mais feminista, mais negra? Olha, eu diria para você que essa não é uma história única minha. Em sua grande maioria, é uma história das mulheres negras. E aí eu me coloco num território próprio, que é a Baixada Fluminense, o estado do Rio de Janeiro. Nós, mulheres negras, e aí eu vou falar do meu campo em particular, aprendemos primeiro, e a história tem mostrado isso, que a militância, o ativismo, vem dos movimentos brancos. Isso é fato. E principalmente para nós que moramos na Baixada Fluminense, enfim. Eu iniciei a minha história me identificando, sabendo que sou negra, pelo meu passado, e esse passado vem a partir dos meus pais, mas sabendo que eu era uma mulher ativista. A questão racial foi incorporada no processo de profunda consciência, muito mais do que a militância nos movimentos. Como eu disse para você, o movimento na nossa vida acontece primeiro como movimento de mulheres, como movimento de associações de moradores, como movimento sindical, até como movimento partidário. Depois, principalmente no meu território, é que você vai identificar o ativismo ou o movimento negro. Então, assim, a minha trajetória e a minha formação de identidade, eu diria que é de mulher ativista que se percebe enquanto uma pessoa, sujeito, transformadora do processo antirracista. Então, vem a seguir. Mesmo sabendo que eu tenho toda uma história oral e de vivência. Meu pai, por exemplo, nasceu em 1900. Eu pude conviver com ele por 18 anos. Então, era uma pessoa, filho de negra escravizada, liberta pela lei do ventre livre.
Então, ele já tinha todo esse conceito de Magé, próximo ao quilombo de Mariaconga. Ele tinha consciência disso? Total. Total. Papai ele foi casado a primeira vez, teve um filho viúvo, casado a segunda vez, viúvo novamente, casado com a primeira Cristina, segundo com a Silvia, 3 filhos. E aí eu tenho os 2 nomes das 2. E a terceira, minha mãe, bem mais nova que ele, 10 filhos. E ele dizia publicamente para a gente: negro, em qualquer lugar do mundo, tem que lutar, tem que ascender, tem que criar os seus direitos e tem que assumir os espaços nas universidades, nos bancos escolares, era o que ele dizia. Tem que ter essa formação para lutar e, a partir dela, ter os seus espaços na sociedade. Então, ele tinha essa consciência e ganhou muito, porque ele trabalhava no Rio, né? O Rio tem uma coisa, a gente é satélite, a Baixada é satélite do Rio. Então, você, enfim, tem essa relação próxima na movimentação e na organização em si. Era um pouco como que minha mãe, que me criou, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida. Era essa a premissa fundamental para a gente, né? Exatamente. Ou investir numa profissão que fizesse com que várias pessoas pudessem observar o seu comportamento, o seu ativismo e se engrossar, participar, agregar nesse espaço. É aquilo que eles chamam em inglês do role model, do modelo de comportamento social. Você ser um modelo para outras pessoas parecidas com você, para elas poderem seguir o seu caminho. Meu sonho era ser atriz, quando criança e adolescente. Minha mãe era contra. Ela mudou muito, avançou bastante. Porque na época em que eu era criança, ser atriz era algo assim extremamente pecaminoso. Era né? quase como ser para uma as famílias prostituta. mais pobres. Não, eu não gosto de usar esse termo, porque eu tenho o maior carinho por esse termo e por quem pratica a prostituição. Entendeu? Mas minha mãe dizia isso: a ser atriz é prostituta. Meu pai não. Meu pai era a favor, tanto que escondido ele foi comigo em alguns teatros aqui em Duque de Caxias para tentar me matricular num curso. E ele dizia para mim: através do teatro você pode estar trazendo outras pessoas, está vendo você lá enquanto uma atriz negra e está vindo para a luta dos negros, das negras, enfim. Eu tive uma escola muito bacana, mesmo vivendo, que é difícil até, né, nessa região que é a Baixada Fluminense. Mas, Silvia, talvez até por causa disso, né? Você é de uma família ligada às tradições afro, família ligada ao samba, a religiões de matriz africana, né? Tudo isso tem que ter uma importância muito grande na sua formação. Não, eu quero deixar bem explícito para vocês que meu pai, num determinado momento da vida dele, já aposentado, eu nasci num quintal, que eram os chamados quilombos, na verdade, porque eram casas dentro daqueles quintais enormes, porque a gente podia viver naquela época em quintais enormes. Pra você ter uma ideia, era quintal assim que nós nascemos com parteira. Dona Odete foi a minha parteira. E aí, todo filho que nascia, meu pai, no dia do nascimento, plantava uma árvore frutífera. Quando a gente tinha uns 7 anos, quando entendia, ele chegava e mostrava: olha, essa árvore eu plantei no dia que você nasceu. A partir de hoje você vai cuidar. Então, lá no quintal, a gente tinha mangueira, a jaca, a jabuticaba, o jamelão, a gente tinha sapucaia, a gente tinha uma infinidade de árvores frutíferas e cada uma delas era de uma criança. A sua árvore era qual? Manga. Mangueira. Manga, que é uma árvore de Omolu, um orixá que eu gosto muito. Tenho muito afeto por Omolu. Toma conta de mim também. Então, assim, a gente tinha, assim, a minha era mangueira, mas eu sei que tinha o genipapo da Ana, tinha a sapucaia do Orlando, primeiro filho, enfim. E aí, nesse território, nesse quilombo, nesse quintal, a gente tinha convivência com o candomblé a partir das mulheres, principalmente das mulheres. Porque o meu pai, num determinado momento da vida dele, ingressou numa outra denominação religiosa. Mas ele convivia numa relação extremamente respeitosa com todas e todos naquele quintal, naquele espaço. Como tem que ser? Tem que ser. Eu não gosto do termo tolerar. Não, eu não quero que ninguém nos tolere, eu quero que me respeite. Ponto. E de onde veio disso tudo o jornalismo? Começou com a TV Olho? Foi, porque, na verdade,
eu fiz o curso de formação de professores, eu queria muito investir na minha profissão enquanto atriz, porque eu já naquela época, no final dos anos 70, eu já estava no teatro, que era chamado amador, né? Ou coletivo, ou, enfim, né? Alternativo. E aí eu vou para a TV Olho. Mas perdão, Saio do magistério. antes da TV Olho, qual foi a peça? Quais foram as peças em que você atuou como atriz naquela época? Aí eu fazia muito Nelson Rodrigues, principalmente. Eu fazia alguns autores internacionais. A gente fazia uma coletânea sempre. Era o coletivo de atores de Duque de Caxias. E aí nós tínhamos assim os nossos autores brasileiros. Foi um período muito curto, eu não vou negar, com essa companhia de teatro. Mas assim, o foco era o Nelson Rodrigues, Jean Genet, enfim, eram autores nacionais e internacionais, sempre trazendo essa polêmica dos relacionamentos a partir desses textos. Perfeito. Mas vamos lá para a TV Olho. A TV Olho aparece na minha vida, assim, eu nessa época, gente, eu vou ter que dar uma secada, porque verão no Rio de Janeiro é uma coisa bacana. Mas, bom, a TV Olho aparece na minha vida quando eu saí do magistério, já estava fazendo teatro e lecionando. E era de uma religião, Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Eu vou citar, porque tem uma... Eu respeito muito a ideologia. Jorei, agricultura natural, as iquebanas. E aí uma pessoa nessa igreja falou: você tem uma voz fantástica, porque eu lia, né, os ensinamentos. E está surgindo aqui, isso no início dos anos 80, está surgindo em Duque de Caxias uma proposta interessante, que é uma TV de rua. E aí me levou. Cheguei lá, inclusive, foi o meu primeiro emprego, primeira assinatura de carteira, menina com 20 anos, enfim. E chegando lá na TV Olho, eu acabei virando, com essa assinatura de carteira, a administradora da TV Olho. Com 20 anos, virei a administradora da Publivídeo. Publivídeo, publicidade e propaganda para TV e cinema, que era a razão social da TV Olho. TV Olho, nome fantasia. Bom, e aí, nesse contexto de estar ali administrando essa TV, eu falei, gente, que fantástico isso. Comecei a entrevistar pessoas, a montar matérias, a organizar, enfim, todo o roteiro, né? A fazer produção cultural também? Não, eu fazia lá também, porque a gente tinha cerca de 20 programas, desde teledramaturgia, passando por telejornais, por produção cultural. A gente, por exemplo, você tem uma ideia, em Duque de Caxias, eu fui uma das produtoras da vinda do Tim Maia, que ele não veio, mas eu fui até a casa do Tim Maia, tive a oportunidade de ir até a casa dele, para lá tentar resgatá-lo com o Paulo Apocalipse, não aconteceu. Bom, Gonzaguinha, os nossos artistas mesmo locais, Sidney, Gretchen, uma série de nomes, enfim, né? Nat King Cole, que veio no CAP, uma série de... Eu fiz produções, desde montar todo o roteiro, de montar toda a infraestrutura, de montar todo... Enfim, fazer a produção conjunta com alguns, né, produtores da cidade, isso pela TV Olho. Então, foi lá que eu disse, eu quero fazer jornalismo, até porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca fui uma boa aluna em letras, na gramática. Meu foco, assim, as minhas maiores notas eram física, em química, em matemática. Até hoje, né? Era de exato. Acabei virando servidora pública de planejamento, fazendo orçamento, para você ter uma ideia. Mas foram as letras e o diálogo, né, que você faz com as grandes populações que me levou ao jornalismo e a investir, não muito, mas enquanto atriz alternativa, e em produção cultural. No próximo bloco, nós vamos examinar um outro lado dessa sua trajetória, que é a participação nos movimentos sociais.